O nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ou seja, tempo pra caramba e muita coisa já aconteceu. De 4 bilhões e meio de anos atrás até cerca de 600 milhões de anos atrás, a Terra esteve inserida no pré-cambriano. Essa era geológica é marcada por uma vida primitiva que vai se desenvolvendo. Nós temos organismos unicelulares se desenvolvendo principalmente dentro da água. Temos o mais importante para a geografia, a formação das primeiras estruturas geológicas. Surgem os escudos cristalinos. Também chamados de maciços antigos, essas estruturas se formam a partir da consolidação do magma, aquele material pastoso e incandescente que sai das erupções vulcânicas. Esses escudos cristalinos se formam e dentro deles se estabelecem as primeiras rochas, são as rochas magmáticas. Essas rochas formadas pela solidificação do magma podem também ser chamadas de rochas ígneas, que por sua vez têm uma subdivisão. São dois tipos. Quando o magma se resfria na superfície, rapidamente ele se transforma numa rocha magmática extrusiva, que você pode também chamar de rocha magmática vulcânica, se preferir. Mas aquele material magmático, quando se resfria lentamente no interior do planeta, produz as rochas magmáticas intrusivas, que tem o sinônimo, elas podem ser chamadas de rochas magmáticas plutônicas. E aí a gente estabeleceu as primeiras rochas do planeta, que surgem nas primeiras estruturas geológicas, os chamados escudos cristalinos. É dentro desses escudos que, durante o pré-cambriano, surgem as jazidas de minerais metálicos, e esse é um ponto muito cobrado nas provas. Qual é o grande aproveitamento econômico dessas estruturas geológicas muito antigas, muito resistentes, porém extremamente desgastadas? São as jazidas de minerais metálicos. Em alguns pontos dos escudos cristalinos você encontra essas jazidas que te oferecem minerais como o ferro, a bauxita, o manganês, o cobre, o zinco, o estanho, o ouro, a prata. E aí a gente tem um grande aproveitamento econômico dessas estruturas. No Brasil, merecem destaque as explorações do escudo brasileiro, localizadas em Minas Gerais, é o quadrilátero ferrífero. Exatamente aquela parcela do escudo brasileiro onde ocorreu o desastre de Mariana no final de 2015. Aquela barragem que acumulava rejeitos de mineração se localiza numa área de exploração dos escudos cristalinos. Esses rejeitos de mineração são resultado de muitos anos de extração de minerais metálicos naquele recorte do nosso território. Uma outra área que merece destaque é a exploração do escudo brasileiro no atual estado do Pará, ali na região da Serra dos Carajás. Ali, a maior jazida de minerais metálicos do Brasil se encontra. Uma exploração que foi iniciada durante o regime militar extrai de lá inúmeros minerais, como o ferro, a bauxita, o manganês, o cobre, o níquel, o estanho, o ouro, a prata. São inúmeros esses minerais. Só que aí o Enem gosta de relacionar alguns pontos. Qual foi a infraestrutura criada pelo governo brasileiro para viabilizar a extração de minerais metálicos na região da Serra dos Carajás? Primeiro, uma ferrovia com quase 900 quilômetros de extensão, é a Ferrovia Carajás. Ela vai ligar o complexo de extração no interior do Brasil até o estado do Maranhão. Chegando à ferrovia, na cidade de São Luís, foi construído o Porto de Itaqui, Porto da Madeira ou somente Porto de São Luís. É dali que o mineral de Carajás vai sair para abastecer o mercado externo. Então veja que a importância dos escudos cristalinos está no seu subsolo, no seu interior, são os minerais metálicos. Podem ser encontradas também rochas metamórficas no interior dos escudos cristalinos. Essas rochas metamórficas são resultado do metamorfismo de rochas anteriores. O que pode gerar esse metamorfismo? Vamos pegar pressão e temperatura. Uma rocha, quando exposta a elevada pressão por um choque de placas, ou uma elevada temperatura por uma presença de câmara magmática, vai sofrer metamorfismo. Esses minerais que sofreram metamorfose vão produzir as rochas metamórficas. Há cerca de 570 milhões de anos, o planeta entra numa nova era geológica, chamada de Paleozoico ou Era Paleozoica. Essa era guarda consigo uma grande diversificação dos seres vivos. Nós temos a água como berço desses seres, portanto a era vai ser classificada como Era dos Peixes. Mas não significa que só tivesse vida aquática. Nós tínhamos também uma vida localizada na superfície, são as primeiras plantas, as primeiras florestas. E é a partir daí que a gente entende a formação de um novo recurso,
no interior de uma nova estrutura geológica. O acúmulo sucessivo de sedimentos provenientes dos escudos cristalinos se aglomerou nas regiões mais baixas e formou as bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares são estruturas que apresentam camadas, são estratificadas, formadas pela diagênese, e aí a sua cabeça se embaralhou. Então resgata esses conceitos comigo. As bacias sedimentares são formadas por um sucessivo acúmulo de sedimentos. Esses sedimentos depositados formam camadas, formam estratos. E o processo de formação dessas grandes estruturas recebe o nome de diagênese. Agora se liga que a gente vai complicar um pouquinho mais. Nessas bacias sedimentares se concentram rochas sedimentares. E o processo de junção dos sedimentos recebe o nome de litificação. Talvez você tenha resgatado um conceito da geografia que é a lixiviação, mas não confunde não. A lixiviação é a passagem da água lavando e levando consigo os minerais do solo. Isso é lixiviação. A litificação é o processo de junção dos minerais, dos fragmentos de outras rochas, formando uma rocha sedimentar. Se ligou? Não confunde não, hein? Lixiviação é uma coisa, litificação é outra. Essas rochas sedimentares são rochas porosas. Esses poros favorecem a infiltração de água. É por isso que os maiores aquíferos se encontram nas áreas de bacia sedimentar. A exemplo do Brasil, nós temos o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Esse Alter do Chão está integralmente em território brasileiro, lá na região da Amazônia. Já o Guarani está 80% em nosso território, sendo os outros 20% compartilhados com Brasil, Paraguai e Uruguai. Esses grandes aquíferos, grandes reservatórios subterrâneos de água doce se encontram em bacias sedimentares. Não se esqueça disso não, vira e mexe aparece nas provas. Um outro elemento importante das bacias é a presença de minerais energéticos. Vamos chamar isso de combustíveis fósseis, portanto formados pela fossilização de matéria orgânica. Os combustíveis fósseis eles são encontrados em bacias sedimentares. Como a gente está na era paleozoica, observe, nós estamos há mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Quando um conjunto de florestas foi soterrado por uma capa de sedimentos, no interior de bacias sedimentares se formou o carvão mineral. Mas como assim? Aquelas florestas que foram soterradas e cobertas por sedimentos, elas passaram por um processo de fossilização no interior dessas bacias. Aquela madeira cheia de carbono acumulado durante a fotossíntese, quando mesclada com os minerais que soterraram essa vegetação, se transforma numa rocha, o carvão mineral. Esse carvão tem alto potencial gerador de energia, um grande potencial calorífico, por isso ele vai ser a matriz energética da primeira revolução industrial. Mas volta comigo para a geografia física. Esse carvão mineral pode ser encontrado no Brasil, lá na Bacia do Paraná, uma grande bacia sedimentar que é a nossa reserva carbonífera. E se atente para isso. Nós temos na era paleozoica, portanto, a formação do carvão mineral. No Brasil, está lá na região sul. Você já deduz, então, que as grandes reservas de carvão se encontram nas zonas temperadas do planeta. E é na zona temperada que se encontram as grandes jazidas de carvão mineral. Sacou? Bacias sedimentares, localizadas na zona temperada, onde florestas foram soterradas e surgiu o carvão mineral. Massa, você já sabe tudo que as provas cobram em geografia sobre a era paleozoica. Se liga então que a gente vai transitar para uma outra era geológica. A gente está avançando no tempo, a gente está chegando a 250 milhões de anos atrás. A gente está entrando no Zoico do meio, a gente está entrando na era Mesozoica. Galera, essa é uma era importantíssima e carregada de representação cinematográfica. É a era dos répteis. Não significa que só existiam répteis no planeta, mas os grandes répteis, os dinossauros, eles vão prevalecer. Eles vão conquistar a superfície e vão dominar o planeta durante bons quase 200 milhões de anos. Então se liga. A era Mesozoica ela tem uma subdivisão em 3 períodos. Lembra que eu falei isso lá no comecinho dessa aula? As eras são subdivididas em períodos. Nesse caso, vale a pena a gente esmiuçar. O primeiro período da era Mesozoica se chama período Triássico. É ali que surgem os dinossauros. Quando eles dominam a superfície, adivinha, vem o período Jurássico. E quando os dinossauros são extintos, é o período Cretáceo, o finalzinho da era Mesozoica.
Se liga que os grandes répteis estão dominando, mas existem muitas aves, existem anfíbios, existem peixes e os mamíferos já estão se desenvolvendo. Galera, a era mesozoica é extremamente importante porque nas novas bacias sedimentares que estão se formando nessa grande era geológica, muito fitoplâncton, muito zooplâncton, muita matéria orgânica marinha vai ser soterrada no fundo dos oceanos. E é essa matéria orgânica que vai se transformar no petróleo e no gás natural. É isso mesmo. A gente tem as grandes reservas petrolíferas formadas a partir da decomposição de matéria orgânica marinha. A decomposição dessa matéria orgânica libera um gás, que a gente classifica como gás natural, encontrado também lá naquelas reservas de carvão. Mas nesse momento visualiza o surgimento do petróleo, o chamado ouro negro do século XIX e do século XX, a matriz energética da segunda revolução industrial. Esse petróleo que vai ser a base da movimentação dos automóveis no mundo. Esse petróleo que vai ser a fonte geradora de eletricidade das termoelétricas. Esse petróleo que é a matéria-prima de inúmeras indústrias do mundo. Surge na era mesozoica, juntamente com os dinossauros. Mas se liga, não é formado pela decomposição de dinossauros. É no mesmo período, mas os dinossauros estão na superfície e o petróleo se forma pela sedimentação de matéria orgânica marinha, tá ligado? Massa. Galera, é dentro dessa era geológica que nós chamamos de mesozoica que o supercontinente da Pangeia está se fragmentando. Exatamente, aquele supercontinente mítico que o Alfred Wegener, um cientista alemão, concebeu no início do século XX como sendo a união de todos os continentes, está se separando. E é nessa deriva continental que nós temos a separação da Pangeia. Galera, abre um parêntese comigo. Por que esses continentes estão se movendo? Porque a crosta terrestre que sustenta os continentes e os oceanos, ela não é uníssona, ela é fragmentada. A crosta terrestre ela não é uniforme, ela na verdade é toda cheia de rachaduras. Por isso a crosta é formada por vários pedaços, por vários blocos, que você vai chamar comigo de placas tectônicas. E essas placas tectônicas elas estão literalmente flutuando, elas estão boiando, elas estão à deriva em cima do magma que está embaixo da crosta, que está no manto. E esse magma que realiza correntes de convecção é responsável por deslocar as placas tectônicas. E é justamente isso que vai fazer os continentes se deslocarem e vai trazer uma nova conformação continental e uma nova conformação oceânica no planeta. É durante a era mesozoica que a Pangeia se separa. E essa separação é resultado de uma dinâmica interna do planeta. A movimentação do magma que, por sua vez, desloca as placas tectônicas. Agora transita comigo. Vamos chegar no momento de grande cataclisma do planeta. Há 65 milhões de anos, um asteroide de grandes proporções se chocou com a superfície. E é neste momento, senhoras e senhores, que há uma extinção em massa de seres vivos. E essa extinção extingue os dinossauros. Mas os mamíferos sobrevivem. E são esses mamíferos que conseguem sobreviver num planeta bem inóspito, com temperaturas muito baixas, que transitam para a próxima era geológica e se tornam o grupo predominante, não o único, o predominante. A próxima era depois desse cataclisma é a era cenozoica, a atual era geológica, a era em que nos encontramos. Adeus dinossauros, chega mais ser humano, tamo junto, tamo aparecendo no planeta. Essa era cenozoica ela é subdividida de uma forma mais popular em dois períodos. O período terciário, o mais antigo, e o período quaternário, o mais recente. Ele é marcado pela formação de grandes cadeias de montanhas. Você deve se recordar que eu falei há alguns minutinhos que a crosta terrestre se move em função do deslocamento das placas tectônicas. Em alguns pontos, durante a era cenozoica, as placas tectônicas se chocaram e produziram nos seus limites grandes cadeias de montanhas. É aqui que está surgindo a nossa terceira estrutura geológica, os dobramentos modernos.
Esses dobramentos nós apelidamos de cordilheiras, são grandes cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes europeus, as Rochosas nos Estados Unidos, a Cordilheira do Atlas e assim por diante. Nós temos grandes cadeias de montanhas emergindo pelo choque de placas tectônicas durante a Era Cenozoica. E é importante destacar que no decorrer dessa Era Cenozoica, há 2 milhões de anos atrás aproximadamente, a gente entra no período quaternário. E aí é quando se dá o surgimento do ser humano. É nós, a gente está aparecendo. E aí o planeta começa a ganhar a presença da humanidade. E a gente chega no final dessa nossa linha do tempo, quando a gente transcorreu as 4 grandes eras geológicas. A gente passou pelo pré-cambriano, apontando a formação dos escudos cristalinos, das primeiras rochas e da vida primitiva no planeta. Logo depois, a gente observou a formação das jazidas de minerais metálicos. A partir dali, a gente migrou para a Era Paleozoica. Há 570 milhões de anos atrás, a gente observou o surgimento das bacias sedimentares, a formação das jazidas de carvão mineral e a vida florescendo na água. A Era Paleozoica é popularmente conhecida como a Era dos Peixes. Logo depois a gente migrou para a Era Mesozoica, vimos o movimento de expansão dos grandes répteis e os dinossauros aparecendo. Vimos a formação de novas bacias sedimentares com a construção do petróleo. E depois a gente migrou para a Era Cenozoica, a atual Era Geológica, quando o choque de placas tectônicas produziu os dobramentos modernos. E é assim que a gente encerra essa nossa linha do tempo do planeta. Eu espero ter ajudado vocês. E eu quero que você compreenda bem que o nosso planeta, assim como a história do ser humano, tem uma subdivisão. E é dentro dessa subdivisão que as questões do Enem podem se orientar. Outra coisa que as provas costumam cobrar, em especial o Enem, é a dinâmica das placas tectônicas. Como eu disse para vocês, a crosta terrestre está toda fracionada. Nós temos uma série de blocos rochosos chamados de placas tectônicas, sustentando os continentes e sustentando os oceanos. Essas placas se movem, a esse movimento a gente vai chamar de tectonismo ou diastrofismo. São nomes esquisitos, mas dá para você pegar isso aí. Esses movimentos tectônicos da crosta continental e da crosta oceânica, eles vão produzir alguns eventos, como terremotos, tsunamis, formação de cordilheiras, erupções vulcânicas. E é isso que eu quero destacar com vocês. Nós temos 3 movimentos. Na verdade, a gente pode falar que nós temos 3 limites de placas tectônicas. A gente tem limites onde as placas convergem, limites onde as placas divergem e limites onde elas se tocam lateralmente. É isso que a gente vai esmiuçar agora. Nos limites divergentes ocorre o afastamento das placas. E à medida que as placas se afastam, elas permitem a saída do magma. Esse magma sai e pode se solidificar, formando novas rochas e pode produzir algumas erupções vulcânicas. Essas fissuras encontradas nos limites divergentes você vai chamar de rifts. E por esses rifts é que nós temos a saída do magma. Na Era Mesozoica, quando a América está se separando de África e Europa, abre-se entre esses continentes uma fissura, um grande rift, por onde muito magma vai sair. E nesse momento, esse grande vale que se abre entre os continentes é preenchido por água e forma o Oceano Atlântico. Por isso, no fundo do oceano, muito magma vai sair e esse magma solidificado vai produzir uma cadeia de montanhas que percorre todo o Oceano Atlântico no seu fundo. É a dorsal mesoatlântica, formada pela divergência entre placas tectônicas. Outro limite importante por uma série de desdobramentos é o limite convergente de placas. As placas estão se aproximando, as placas estão se chocando. E esse choque de placas vai acumular muita energia. Por isso, quando essa energia é liberada, nós temos um alívio de tensão geológica que libera ondas sísmicas. E são essas ondas que fazem a Terra tremer, tá ligado? Quando um terremoto acontece, é porque essa liberação de energia, promovida pelo alívio de tensão entre as placas tectônicas, produziu vibração na rocha. E essa vibração nós apelidamos de terremotos. Acontece que quando o epicentro do tremor, ou seja, o ponto imediatamente acima do hipocentro, se encontra no fundo do oceano, essa energia liberada desloca grande quantidade de água, produzindo ondas gigantes, produzindo maremotos, que lá no Oriente recebe o nome de tsunami. Por isso, a liberação de energia nos limites das placas
convergentes pode produzir terremotos de um lado e maremotos de outro. Há também, nesses pontos de choque, de convergência de placas, a formação de erupções vulcânicas. Nós temos na Cordilheira dos Andes uma série de vulcões estabelecidos justamente onde as placas estão se chocando. Fora isso, quando o choque de placas se dá no fundo do oceano, nós temos uma placa submergindo, ela entra em subducção. E nós temos entre essas placas a formação de fossas. E a mais famosa das fossas é a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano, tendo uma profundidade superior a 10 mil metros. Por fim, nós temos o limite deslizante ou limite transformante de placas. As placas se tocam lateralmente. E esse choque lateral entre as placas também acumula muita energia. Quando liberada essa energia, nós temos terremotos. Acontece que um desdobramento desse limite deslizante é a formação entre as duas placas de uma falha. E a mais famosa falha se encontra nos Estados Unidos, é a falha de San Andreas, que recentemente foi retratada no cinema com aquele cara fortão, grandão, cabulosão, The Rock, no filme Terremoto, a Falha de San Andreas. Ali tem, claro, muita ficção, mas a essência do filme é verdadeira. A Califórnia, bem como aquela costa oeste dos Estados Unidos, é atingida frequentemente por tremores de terra, porque ali se encontra um limite deslizante, um limite transformante, onde a liberação de energia produz terremotos. E para a gente encerrar esse bate-papo sobre geologia, eu gostaria de trabalhar com vocês alguns conceitinhos bem rápidos. Quando as rochas sofrem algum processo de alteração, elas sofrem com intemperismo. O intemperismo nada mais é do que o processo de alteração das rochas. Quando essa alteração é física, é porque a rocha está sofrendo uma agressão e alguns pedaços estão sendo arrancados. Por isso, a retirada, a remoção de fragmentos da rocha recebe o nome de intemperismo físico. Quem faz isso? A água quando se choca com a rocha, o vento quando passa, nós temos a oscilação de temperatura promovendo rachaduras e quebrando a rocha. Por isso, o intemperismo físico, ele promove a quebra, o fraturamento, ele gera rachaduras na rocha. Diferente do intemperismo químico, que é resultado da passagem da água e da produção de algumas reações químicas na rocha. Reações de oxidação, de hidratação, de hidrólise, vão fazer com que a rocha sofra alterações químicas e também com que os seus minerais sejam gradualmente removidos pela passagem da água. O aspecto arredondado é resultado do intemperismo químico. Já o aspecto pontiagudo das rochas é resultado do intemperismo físico. O intemperismo biológico já é aquele produzido pela ação de algum ser vivo. E aí nós temos alguns animais, alguns seres vivos produzindo alterações nas rochas. Isso é intemperismo biológico. E assim eu me despeço de vocês, deixando um até logo e pedindo para vocês se inscreverem se gostaram desse vídeo, dão um joinha. Se quiserem recomendar para os amigos, a galera que está aí desesperada, arrancando os cabelos para fazer a prova do Enem, tamo junto, recomenda esse vídeo, se inscreve no canal, que até a prova do Enem a gente vai trocar muita ideia. Tamo junto, um abraço.